Uma coisa que precisa ser dita, já deveria ter sido falada já há muito tempo, né? Mas que muita das coisas que acontecem no Brasil tem muita relação com todas as igrejas cristãs, né? Não digo culpa, eu digo responsabilidade. Por quê? Uma coisa que é muito falada sobre o amor de Deus, e aí tudo, né, meu, é colocado dentro dessa embalagem de amor, tudo que é amor, né? Agora você vê muita gente aí que não valoriza a vida embalando discursos de destruição, de miséria, dentro de uma embalagem de amor, né? Agora tudo é amor, se é amor, é de Deus, etc. Só que preste bem atenção, Cristo, ele não morreu por amor, ele se entregou por amor. É diferente de ter morrido por amor. Ele não estava delirando e foi lá e morreu por amor. Isso daí é produto dos discursos das igrejas, as igrejas que proliferam nesse país, infelizmente, quer seja por ignorância, quer seja por interesses próprios, interesses reprováveis, né, de dinheiro, de fama, até falta de condições psicológicas, né, de necessidades, né? A pessoa precisa de estar num púlpito falando para as pessoas, seja num palco, seja lá onde for, precisa estar rodeado de pessoas, seja lá qual for. Porque o verdadeiro evangelho, ele é propagado por uma pessoa equilibrada, uma pessoa transformada, uma pessoa que Deus salvou de fato. E salvou não é tirou da balada e põe dentro da igreja. Isso é discurso de igreja. Entendeu? É claro que isso também acontece, isso é consequência, mas é uma consequência de uma transformação interna, não é o resultado final. Então a questão é por que Cristo morreu não por amor, mas por causa da justiça. Porque, veja bem, quando essa é a história do cristianismo, se você não é cristão, se você é de uma outra religião, quer seja espírita, umbandista, candomblessista, é óbvio que a sua visão de mundo, a sua visão de Deus, a sua visão da vida é totalmente diferente. Eu estou falando de cristãos. No Brasil é majoritariamente cristãos, inclusive tem vertentes dessas outras religiões que citei que são voltadas para cristã também. Defende uma linha cristã. Então veja bem, Cristo, quando o homem pecou, o que aconteceu? O homem era perfeito dentro do paraíso. Isso é a teologia cristã lá. E eu não sou teólogo, eu falo da teologia aprendida em igreja, estudada dentro da Bíblia e etc. Durante o tempo em que eu me dediquei a essas pesquisas, etc e tal, não frequento nenhuma igreja, mas é um assunto que tem que ser trazido à tona, porque já passou da hora, eu acho. Cristo, o homem, quando estava dentro do paraíso e cometeu o pecado, ele foi separado de Deus. Então o que acontece? Deus disse ao homem, quando comerdes do fruto morrerá, certo? Então a morte é uma separação de Deus, é uma separação onde o homem não poderia mais viver como vivia com Deus dentro do paraíso. Não significa que o homem não ouviria em certo nível a voz de Deus, algum mensageiro de Deus, como são os anjos, entendeu? Mas ele foi separado do convívio permanente, dioturnamente, tanto de dia quanto de noite, o homem vivia na presença de Deus. E então o homem foi separado de Deus. E Cristo, quando se entregou por nós, na Bíblia diz assim: não havia um justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos ficaram destituídos da glória, da vida de Deus. Então Cristo, ele se entregou, é isso que não é bem explicado. Ele morreu em nosso lugar para nos unir a Deus. Porque a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Então você pecou, nós pecamos, Adão pecou e a gente, vamos falar uma palavra, se fudeu por causa dele.
Porque Adão pecou, beleza. Então toda a humanidade inteira foi separado de Deus. Então, para que Deus não tivesse distante do homem para todo sempre, Cristo assumiu aquilo que seria o julgamento do homem, que é a morte, a separação de Deus. Então, Cristo entrou no nosso lugar. É como que a gente estivesse diante de um julgamento. Aí Deus diz assim, Deus é o juiz. Olha, vocês pecaram, a sentença de vocês é a morte, a separação eterna de mim. Aí o que Cristo fez? Cristo foi lá, entrou nesse julgamento e falou para Deus. Essa é a visão cristã. Pai, condena eu e deixa eles livres. Então, quando você aceita Cristo, você recebe a salvação, ou seja, a vida de Jesus. Jesus, ele não vai ser condenado eternamente, ele foi condenado na cruz. Ele recebeu uma condenação de separação de Deus pela humanidade, não por ele mesmo. Entendeu? Então, a morte de Cristo, ela se resume num julgamento, na justiça de Deus. Cristo ter se voluntariado a pagar esse preço é o amor de Deus, o amor dele. Então tem uma diferença imensa. Cristo não morreu por amor, ele morreu para suprir, para pagar o preço da justiça de Deus. Deus poderia dar um jeitinho brasileiro, mas não poderia. A gente pode, como brasileiro, pensar, não, Deus podia meter o louco lá, como a gente fala na gíria, né? E falar, meu, é eu que mando em tudo aqui, então eu que vou determinar as leis, meu filho não vai morrer e vamos passar batido dessa vez e já era. Só que a Bíblia diz assim, Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é justo, íntegro, reto, então ele não pode voltar-se contra si mesmo. Se ele estabeleceu a justiça, a retidão, a verdade, então é isso que ele é. Em essência, em natureza, em ser, em integridade, é isso que ele é. Então ele não poderia criar uma outra lei contrária ao que ele é. Entende? Então se o homem pecou, ficou afastado da glória de Deus, ele tinha que receber a sentença, não pelo que Deus impôs a ele, mas pelo que é consequência dos atos dele, que ele fez no jardim. E fez consciente, não fez induzido, não fez seduzido. Ele fez consciente. Adão não era um Zé Mané como muitos de nós, com uma inteligência limitadíssima. Às vezes cai num erro e, Adão pecou, eu pequei também. Não, Adão era um homem que estava numa condição de perfeição diante de Deus. Um homem perfeito, sem erro, sem pecado, sem morte, sem doença, sem tristeza oriunda da sociedade que a gente convive hoje em dia, e etc e tal. Então, nós devemos ter isso em mente, que o grande erro das igrejas cristãs no Brasil foi muito ficar pautando isso eu acredito, é a minha concepção, de que é devido a interesses de igreja, de tudo é amor, Deus é amor, eu te amo, meu irmão, não sei o que. Vira uma coisa enfadonha. Tá passando uma moto aqui, eu não tenho como impedir. Então vira aquilo que tudo se resolve pela palavra amor, né? Não, a gente não pode julgar, a gente tem que amar. Quer dizer, é uma infantilidade, porque uma infantilidade que beira uma imbecilidade. Falta de crescimento, porque espiritualmente você nasceu de novo, mas você tem que crescer espiritualmente. Mas vou crescer de tamanho, você vai crescer de consciência. É o seu caminhar com Deus, a sua transformação. O reino de Deus, o império das trevas é dentro de nós. O mundo aqui fora é uma extensão do que nós somos como ser humano, como sociedade. Então, por que se Deus é assim, por que o mundo é assim? O mundo é assim. A gente às vezes fala que o mundo não vou falar palavrão, mas dá vontade. O mundo é péssimo como é porque nós somos péssimos. O ser humano
muitas vezes age como um lixo, age como pior que um animal. Isso é dentro do ser humano. Ah, mas e as trevas? As trevas trabalham dentro da gente, Deus trabalha dentro da gente. A gente externa o que a gente é. Por isso que Jesus disse: as árvores se conhecem pelos frutos. Jesus nunca disse, fica nessa bajulação de ai, meu irmão, eu te amo, esses evangelismos. Eu já participei de muitos. Ido por. É um cego guiando outro cego, né? Aí chega uma hora que você arrebenta a cara, né? Você fala, pô, meu, o cara é mais cego que eu não vou ficar seguindo o cego. Evangelizar o mundo é sua vida que você evangeliza o mundo, não é da boca para fora, não é você tirar da, da convivência que a pessoa tem no dia a dia e pôr dentro de igreja, para ficar lá indo frequentando igreja e ficar bitolado dentro da visão do pastor, dentro. Porque a igreja ela deve funcionar como um corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos todos nós. O apóstolo Paulo falou, um é mão, o outro é pé, o outro é outro membro. Nós somos diversos membros, mas formam um corpo só. A cabeça é Cristo. O Espírito é o Espírito de Deus. Mas o corpo somos todos nós. Agora, as igrejas viraram um negócio comercial, uma coisa que a maioria das pessoas não suporta mais, de tão sufocante que é. É uma coisa fútil, desnecessária, que traz mais opressão para a vida das pessoas do que liberdade. Que traz mais esses movimentos de motivação, do que uma transformação de Deus, de caráter, de verdade. Beleza? Não vou me estender muito, eu já toquei até em diversos assuntos diferentes, mas o fundamental é isso. Cristo, ele não morreu por amor, ele se entregou voluntariamente por amor próprio a nós. Mas ele se entregou por causa da justiça de Deus. Cristo foi crucificado para satisfazer a justiça de Deus. Não foi a justiça do diabo, não foi a justiça das trevas, é a justiça de Deus. Então esse Brasil, o que sempre faltou, hoje eu tenho 50 anos de idade, desde que eu sou criança, você vê a história dessa política, é igual aquele documentário lá do Teatro das Tesouras, eu não assisti ainda totalmente, mas parece que se resume nisso, né? São dois, é igual a tesoura tem os dois lados, mas os dois lados cortam para o mesmo rumo. Então a política no Brasil parece que muitas vezes é isso. Eu sei que está acontecendo algumas coisas agora no país, totalmente desfavorável contra muitas coisas, entendeu? Mas eu falo no geral, entendeu? E eu quero dizer que a responsabilidade da igreja cristã é transformar a sociedade. Não é ter uma matriz e ficar criando várias sedes por aí para encher o bolso dos líderes, que muitas vezes explora mão de obra barata, mão de obra gratuita, né? Eu acho isso péssimo. E eu não estou nem um pouco me lixando com esses grandes pastores aí que fazem isso. Entendeu? Eu acho que já deveriam ter tido bom senso, para não usar outras palavras, né? De ter acabado com isso já há muito tempo. Né? Esse negócio de você apenas ir lá e dar uma meia dúzia de cesta básica ali e falar que isso é obra de amor e etc. Eu sei que tem pessoas cristãs de verdade, tem pessoas boas de verdade em todos os lugares. Eu não critico religião nenhuma, apesar de que eu não bato palma para todas, mas tem gente de caráter, de integridade, você encontra por toda parte da sociedade. Eu não defendo que as pessoas têm que ter uma única religião, eu defendo que as pessoas têm que ter uma comunhão com Deus que transforme ela. Eu, particularmente, só conheço isso na igreja cristã, porém não ignoro as coisas que pessoas de bem, que estão em outras religiões, fazem. Então, resumindo, é isso. É o que muito faltou nesse país. Foi realmente uma justiça íntegra, verdadeira, uma justiça que não é fundamentada apenas numa lei. O homem não foi criado para viver debaixo de leis. O homem não foi criado para as leis que tem que atender a sociedade. Eu não sou formado em direito, não tenho grandes instruções em direito, mas isso é o básico que a gente vê. Basta você ter, sei lá, acho que 2 neurônios funcionando para você chegar a essa conclusão.
mas querem nos reduzir, como diria o apóstolo Paulo, né? Nos reduzir à servidão. Não é porque eles têm cuidado de nós, mas é porque eles querem que nós tenhamos cuidado deles. O apóstolo Paulo falou isso quando umas pessoas chegaram, estavam guardando outros costumes, né? O apóstolo Paulo exortou eles nesse sentido: olha, vocês estão na graça de Deus. A graça de Deus é uma vida transformadora, é uma vida de aflição, de transformação, mas é necessário estar atento para a gente não ser subjugado por aqueles, como disse o apóstolo Paulo, eles não têm cuidado de vós, eles não têm amor de verdade, eles não estão realmente, verdadeiramente interessados em vossas vidas. Eles querem excluir-vos da graça de Deus para que vocês tenham cuidado deles. Então tome muito cuidado com esses líderes que juntam um monte de pessoas para eles, os líderes, viverem bem. Líder, Jesus disse, olha, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o menor. Seja como aquele que serve. Então o maior entre nós não é aquele que a gente chama de apóstolo, estende tapete vermelho. E apóstolo não é profissão. Apóstolo é um serviço no corpo de Cristo que é feito pelo Espírito Santo para servir as pessoas. Não é para estender esse tapete vermelho e ficar batendo palma. E os ministérios do corpo de Cristo vão muito além de pastor, de apóstolo, de presbítero, de pastor. Mas isso aí virou uma coisa que, né, como está escrito, uma coisa mecânica, né, uma coisa que não tem um mover do Espírito Santo transformando. Entendeu? Então é necessário isso. Pensar sempre que a justiça, ela é o fundamento da entrega de Cristo. Então esse discurso melado, esse discurso sufocante, esse discurso que causa intrusão dentro do corpo verdadeiro de Cristo, de conceitos que destroem, que corroem a igreja por dentro, né? Com essas teorias da libertação, de que a vida no ventre não é vida, né? Só é vida depois que nasce, essas coisas ridículas e absurdas que colocaram dentro da igreja, é por causa desse discurso, por causa dessa embalagem de amor que é uma coisa absurdamente ridícula. A gente precisa conhecer a Bíblia de verdade. Para isso não precisa ser teólogo, basta se aprofundar com sinceridade, com integridade. A Bíblia diz assim: um coração sincero tu não desprezarás, ó Deus. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade de coração mesmo, certo? Esses por ele serão ouvidos. Eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá. Isso é coisa pessoal minha, não interessa. Mas é isso. O verdadeiro interesse do servo de Deus é em servir a Deus, não é... Isso eu tenho falado muito ao meu coração esses dias. Não é você ficar buscando glória para si, muito menos satisfação de problemas interiores pessoais. Que muitas das vezes, como diz na Bíblia, né, o ímpio, o injusto, né? O ímpio não é aquele que está no mundo e o justo está dentro da igreja. Injusto é quem pratica injustiça, né? Independente se você está dentro da igreja ou não. Então o caminho do ímpio é como a escuridão, eles nem sabem no que tropeçam. Né? Tem dois lados essa palavra. Tem o lado que às vezes a gente realmente não sabe no que está errando. Você precisa da luz de Deus, de pessoas que te ajudam, etc e tal. E tem aquele que acha que é o bambambam, mas não sabe nem onde que está tropeçando. Beleza, pessoal? Essa palavra não é para buscar nada mais além do que trazer esclarecimento. Porque eu acho que isso é realmente necessário. É o único interesse. Até mais.